O judaísmo é mais uma religião muito antiga no mundo. Ela tem origem lá em Abraão, né? É mesmo uma das mais antigas, muito complexa. Seus fundamentos se baseiam em uma série de princípios, textos sagrados, com identidade judaica, né, ao longo dos séculos. Os principais fundamentos do judaísmo. Monoteísmo é o primeiro fundamento. A crença no Deus único, Criador de todas as coisas e o pilar central do judaísmo. Esse Deus é visto como eterno, onipotente e transcendente, mas também presente no mundo e na vida das pessoas. Você vê que o judaísmo tem algumas coisas muito sim, parecidas também com a ciência espiritualista, né? Elas falam mais ou menos isso aí também. Tem mais algumas coisas, né? Os atributos que a ciência espiritualista dá a Deus, reconhece de Deus, é muito mais extenso, né? O livro fundamental é a Torá. A Torá é o livro sagrado mais importante do judaísmo. Ela contém os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que é, no caso, a Bíblia hebraica, chamado Pentateuco, né? Assim, Penta de 5, que são os livros escritos por Moisés. Moisés foi o primeiro grande legislador hebreu, né? Fundador, no caso, do judaísmo. Vamos dizer que tenha sido fundador. Ele nunca disse isso, mas é porque o judaísmo se baseia nesses 5 primeiros livros dele, que é a Gênese, o Êxodo, o Levítico, né, que é um livro de leis mesmo, o Números, que é um livro de contagem de genealogias, né, e o Deuteronômio, que é mais ou menos a mesma coisa. A Gênesis fala do princípio, né, da criação do mundo. Uma forma muito alegórica, porque se for levar em conta quando Adão nasceu pela Gênesis, são 4.000 anos antes do Cristo, então não é bem por aí. Os primeiros homens habitantes da Terra têm milhares e milhares e milhares de anos. Êxodo, que tem como palco central a saída do povo hebreu da escravidão egípcia, né, por aí, que foi Moisés quem tirou, né? Bom, o outro fundamento é o pacto, que é a aliança, né? A relação entre Deus e o povo judeu é vista como um pacto, uma aliança estabelecida por Deus com Abraão e seus descendentes. Esse pacto implica em obrigações mútuas. Deus protege e guia o povo judeu e implica em obrigações mútuas desse povo judeu. Por sua vez, compromete-se a seguir os mandamentos divinos que Moisés recebeu por intuição, né? Agora a gente tem que levar em consideração, Moisés estava num contexto bem, vamos lá, quantos séculos antes de Cristo, né? Mais de 1000 anos antes de Cristo, se não me engano 1200 anos. Eu não posso afirmar agora porque eu não estou lembrando aqui. Então ele escreveu num contexto bem, né, para explicar para aquele povo completamente ignorante sobre a criação. Ele teve que fazer alegorias incríveis, porque Moisés tinha um preparo, né? Ele foi educado pelos, vamos dizer assim, os mestres egípcios, né? Quem conhece mais ou menos a história de Moisés, né? Ele foi educado por uma das filhas do faraó. É outra história que a gente pode contar num outro livro que tem. Também tem várias versões, né? Tem várias versões dessa história. A Bíblia conta uma, depois vem um espírito e conta um. Só que o espírito que conta essa história justamente o faraó, que já evoluiu, já melhorou, e ele vem fala com um médium chamado Jacob Lorber. Um dia a gente vai falar mais sobre isso aí. Então, a história é um fundamento, que é a história do povo hebreu, é central para a identidade judaica. Os judeus veem sua história como uma narrativa sagrada, marcada por eventos como o êxodo do Egito, né, sair do Egito, a conquista da terra prometida, né, Canaã, e o exílio
na Babilônia. É uma história muito bonita, é realmente muito gostoso de ler aquilo tudo ali, de conhecer. Bom, depois tem o outro fundamento que eu não vou saber ler aqui, porque eu vou dizer as palavras. Mitzvot, que deve ser a expressão em letras da linguagem romana, né? Do alfabeto grego, aliás, não o siríaco, mas o romano. E as mitzvot são os mandamentos divinos, cerca de 613 no total, que os judeus devem cumprir. Eles abrangem desde leis alimentares até as práticas de oração e estudo da Torá, que é tirado tudo do ensinamento de Moisés. Moisés explicou até como devia fazer higiene pessoal, né? Ele pegou aquele povo, andou pelo deserto 400 anos para chegar à terra prometida. Isso é uma história aí muito interessante. E depois, a crença no Messias, um líder messiânico que um dia virá, porque eles ainda não aceitam que Jesus já veio, né? E Jesus é judeu. Tem gente que fala, Jesus Nazareno, mas quando foi feito aquela contagem que o pai José, né? O pai entre aspas, né? José e Maria tiveram que levar para fazer esqueci o nome da palavra agora. O censo, né? Fazer o censo na época do nascimento de Jesus, porque está escrito que Jesus tem raiz lá em Davi. Davi é o quê? Judeu. Então, mas tem um pessoal aí que diz, não, porque Jesus não era judeu, era palestino. Cara, isso é de menos. O que importa é que o Jesus veio. Os fatos mostram que ele era judeu. Ser judeu ou ser brasileiro não vai mudar em nada, porque o que importa é o que ele veio fazer para a gente. No entanto, a natureza e o tempo da chegada do Messias são temas de debate. Tem uma parte dos judeus que já aceitaram Jesus. Eles ficam um pouco assim na deles, mas os radicais mesmo ainda não aceitaram. Acham que Jesus vai vir com a espada, defender o povo. Eles não entenderam nada do que Jesus veio fazer ainda, né? Porque, na verdade, infelizmente eu tenho que dizer isso aqui, quem crucificou Jesus e pediu a morte dele foram os judeus, né? Foram os doutores da lei, né, judaica, que pediram, porque o que ia acontecer? Se eles reconhecessem Jesus ali, eles iam ter que mudar tudo, iam perder o poder temporal. Então, não, vamos matar ele aí. Como Jesus já sabia que isso podia acontecer, ele ia se submeter a estudo, ele sabia disso tudo, porque a humanidade é isso, né? É só traição, vingança, busca pelo poder. Claro que isso vai ter um limite. Quando a gente estudar nos próximos vídeos o Apocalipse, a gente vai ver que o Apocalipse mostra a volta do Cristo vitoriosa e ele não virá mais para ser crucificado, não. Fique pensando que Jesus agora, primeiro, ele nem vai conviver com os homens assim como foi da outra vez. Ele vai vir, como os anjos disseram lá, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar, mas não é para passar por tudo isso aí, não. Agora ele vai vir depois que nós vamos apenar muito nesse mundo. Pode se preparar, nós vamos sofrer muito ainda. Essa humanidade vai penar, porque vocês estão vendo essas guerras lá aumentando lá, né? Está tudo profetizado. E eu vou mostrar no Apocalipse, brevemente, vou mostrar tudo lá, o que já aconteceu, o que vai acontecer. Até a próxima.